Camói, Camói! Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é o gasto com a educação no Brasil. Bem-vindo ao episódio 67 do podcast Papo de Educador. Esse episódio traz um tema pouco diferente daquilo que nós geralmente trazemos, porém é super importante. Normalmente aqui no podcast, como você que está nos ouvindo está acostumado, nós falamos muito sobre metodologias, sobre temas que são inspiradores, mas com pouca frequência nós trazemos temas relacionados a políticas educacionais, à estrutura da educação no Brasil, aos problemas mais profundos da educação. E nesse episódio nós temos a honra de receber um convidado super especial, que você vai ouvir um pouquinho sobre ele aí quando começar o nosso episódio, que vem explicar pra gente como que funciona a estrutura da educação no Brasil, como que educação, como funciona o investimento na educação do Brasil. Por isso nós vamos responder nesse episódio se nós gastamos muito na educação, se já é o suficiente, se não é, aonde. Então é um episódio super bacana. Mas antes, como já é tradicional, eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiramente, eu queria falar sobre o resultado do Global Teacher Prize. Você que ouviu o episódio 66 do Global... Você que já ouviu o episódio 66 do podcast Papo de Educador, sabe que foi um episódio super especial, um episódio super bacana. Gente, foram mais de 12 horas de edição do episódio. Só para você ter uma referência, normalmente os nossos episódios têm em média 3 a 4 horas de edição. Esse levou 3 vezes mais, então é um dos episódios que você precisa ouvir, porque está muito interessante, ele é feito com muito carinho. E nós acertamos o nosso palpite. Nós falamos que nós estávamos torcendo pela Débora Garófalo, que é uma brasileira que estava entre os 10. No entanto, nós queríamos que o favorito era o professor Peter Tabichi. E foi, de fato, o queniano o vencedor do Prêmio Global Teacher Prize 2019, com um trabalho maravilhoso. Se você quer conhecer um pouquinho mais o trabalho do Peter e dos outros 9 vencedores, eu posso falar de boca cheia do Peter e dos outros 9 vencedores, porque nesse prêmio não tem como perder, todos eles são vencedores, né? Você deve ouvir o episódio 66, o episódio está maravilhoso. E aproveitando isso, eu gostaria de ler um feedback que eu recebi sobre o episódio 66, que veio da Carol. A Carol falou assim: olha, Damione, estou pasma com o último episódio. Ficou fantástico, vocês estão super felizes com o tema. A organização e conteúdo foi fantástica. Tenho que te parabenizar mais uma vez. Adorei os resumos de cada professor e a dinâmica de envolver o Hamilton, a Lani e a Verônica, cada um com seu ponto de vista e características como educador. Adorei a participação de todos, principalmente da Lani. Imagino que foi difícil ela não te chamar de amor no meio do programa. Foi muito difícil. Foi até engraçado, Carol. Às vezes a gente parava porque ela soltava um amor, eu olhava pra ela e falava: amor, agora não é a hora, não é o local, né? Foi muito divertido gravar esse episódio. Enfim, episódio completíssimo, com energia positiva, alegre e motivador. Fantástico para qualquer professor se inspirar. Obrigado, Carol, pelo seu apoio. A Carol é uma das padrinhas, é um dos padrinhos veteranos aqui do Papo de Educador, que está sempre junto com a gente. E se prepare, você que ainda não é padrinho do podcast Papo de Educador, ainda dá tempo, e se prepare porque em breve haverá um episódio especial dos padrinhos do Papo de Educador. Olha que legal. Bom, eu quero aproveitar e também ler outro feedback. Esse feedback veio do professor Daniel Beoli, que é um querido que contribui com a gente já faz bastante tempo, é um dos veteranos aqui também da audiência do podcast Papo de Educador, que nos ajuda muito, dá várias ideias, sempre tem coisa muito, muito bacana vindo do Beoli. E ele mandou uma mensagem falando assim: Damione, meu querido, esse episódio 65 do Papo de Educador está sensacional. O episódio 65 a gente fala sobre a educação 4.0, tá? O que ficou pra mim, depois disso tudo que disseram, é que a gente precisa mesmo investir em nosso capital cultural para poder ensinar melhor, para fazer os cruzamentos de informações, desenvolver criatividade, criticidade, fazer os nossos alunos aprenderem na escola o que não rolaria aprender sozinho em casa, porque a internet está cheia de conteúdo, né? Nesse processo, nos valendo do nosso capital cultural, vamos fazendo escolhas sobre que tecnologia usar, para quê, etc, etc. Mano do céu, é demais esse trabalho que você faz. Em frente, meu amigo. Obrigadão, Daniel, pelo seu apoio. Sempre é muito importante, gente.
Vocês não têm ideia como eu fico contente de receber esse feedback de vocês, seja por qualquer lugar, seja pelo e-mail contato@papodeeducador.com.br, seja pela nossa área, fale conosco lá no nosso site, seja pelas nossas redes sociais. Sempre é um prazer, é sempre muito gratificante ler o seu comentário e a sua opinião. Não se esqueça, mais uma vez, se você quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte desse seleto grupo de apoiadores do podcast Papo de Educador, é só você entrar no site do Papo de Educador e procurar a opção Seja um Padrinho. E lá você vai ter todas as orientações que você precisa se você precisa saber para nos ajudar a continuar esse trabalho lindo, maravilhoso e motivador e inspirador que é o Papo de Educador. Vamos então ao nosso episódio. Muito bem, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Educador. E hoje nós vamos trazer um tema que é super importante, eu posso dizer que é uma pauta quente na área de educação. Muita coisa tem acontecido desde o início desse ano. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio do Papo de Educador, mas somente para te contextualizar, nós estamos gravando esse episódio no mês de março de 2019. Eu não gosto muito de datar episódios de podcast. No entanto, algumas coisas que nós falamos, elas precisam ser datadas para fazer sentido. Se você está ouvindo esse episódio agora, nesse mês, uma semana, no dia que eu lancei, ou então daqui 2, 3 anos, né? Essa é a beleza do podcast. Você pode estar aí no meu futuro, no seu presente 2021, ouvindo esse episódio. Então é importante você entender qual é o nosso contexto atual. E muitas coisas têm acontecido nesse primeiro trimestre de governo do presidente Bolsonaro e da sua nova equipe. Muitas coisas estão sendo ditas, existe esse fantasma das fake news rondando em todos os lugares, em todas as áreas do governo. E é muito importante, eu sinto essa necessidade do Papo de Educador, ajudar você que está nos ouvindo, que é apaixonado pela educação, a desmistificar ou então a revelar alguns aspectos daquilo que está sendo falado na educação. Esse é o primeiro episódio que nós vamos fazer isso, e se prepare que eu sinto a necessidade que hajam mais episódios como esse. E para nos ajudar a entender mais esse contexto da educação e algumas dessas notícias que estão sendo faladas, eu gostaria de apresentar para vocês o professor Gregório Grisa, que é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Bento Gonçalves. Ele é doutor em educação e PhD em sociologia. Seja bem-vindo, então, ao podcast Papo de Educador pela primeira vez, Gregório. Opa, Damione, obrigado pelo convite. Enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, deixa eu contar a historinha para vocês entenderem aí como eu encontrei o Gregório. O Gregório é... Bom, vamos lá, corta isso aí, Rafa, vamos começar de novo. Eu quero explicar para vocês como que surgiu o tema que nós vamos abordar hoje, né? Há pouco tempo atrás, o nosso presidente Bolsonaro fez uma afirmação. Você lembra para quem foi essa afirmação, Gregório? Eu acho que, na verdade, foi um post no Twitter de caráter genérico, assim, não tinha um endereço, né? Ele fez uma afirmação através de 2, 3 posts no Twitter, né? Isso. Então ele fez aí, como ele sempre faz, ele twitta bastante, e ele fez esse Twitter, e nesse Twitter ele deu a entender, com alguns dados referentes ao percentual, como posso falar? Como eu posso explicar aqui? Espera que eu estou me confundindo todo agora. Bom, então o presidente fez alguns twitters, e nesses twitters ele deu a entender que o Brasil, ele gasta bastante em educação, ele gasta muito em educação. E para embasar essa afirmação, ele comparou o percentual do PIB que o Brasil investe em educação. E isso deu, assim, muito comentário, né? Deu uma hype bastante grande, pessoas afirmando que sim, que então nós já gastamos muito, não devemos gastar mais, que houve um super emparelhamento do governo, digamos assim, uma inflação muito grande nos gastos com educação e que nós não deveríamos gastar mais. E foi então que, no meio dessa polêmica toda, aparece aqui na minha timeline no Twitter um post do Gregório explicando por que esse gasto
gasto, por que essa informação ela não é correta, então como que nós devemos, aliás, ela é correta, mas ela não significa aquilo que ela parece significar. Então, eu convidei o Gregório, consegui achar o Gregório pelas redes sociais e convidei ele para estar aqui conversando com a gente, para explicar um pouquinho sobre isso, né, para responder essa pergunta. O Brasil gasta muito com educação ou não? Ou então, como que isso é gasto? Mas antes de começar esse papo, eu gostaria que o Gregório se apresentasse e falasse um pouquinho qual foi a trajetória dele na educação até chegar aqui hoje, nesse episódio do Papo de Educador. Gregório. Tá certo. Bom, eu tenho uma formação da graduação na área da pedagogia, portanto, na área da educação, né? E minha trajetória na pós-graduação, ela se dá com mestrado e doutorado também em educação. Então, digamos que num primeiro momento da graduação a gente acessa todas as áreas do conhecimento ligadas à educação. No mestrado e doutorado eu me dediquei mais a estudar um pouco o ensino superior e a políticas de inclusão, enfim, mas mergulhei em dois grandes temas de alguma forma. O primeiro foi o da legislação educacional como um todo, né? O que está previsto nas nossas normas legais, enfim. Esse foi o primeiro tema. E o segundo, que é mais recente, sobre o qual tenho me debruçado também, é o financiamento da educação. Foi justamente sobre esse tema que o presidente fez uma postagem e acabou que eu tratei disso naquela linha ali do Twitter, né? E depois do doutorado, eu migrei um pouquinho para a sociologia, onde fiz o pós-doutorado, também tentando relacionar essas dimensões do financiamento, ensino superior, políticas de inclusão, trabalho com dados educacionais. Então, a minha trajetória é essa, e há 3 anos eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho com formação de professores. Então, eu trabalho em 4 licenciaturas, matemática, física, letras e na própria pedagogia, onde meu tema gira em torno da legislação, que envolve bastante o financiamento, né? Trabalho com os estágios também. E minha formação, ela foi na Universidade Estadual na graduação, e ela foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambas do Rio Grande do Sul, na pós-graduação como um todo. Enquanto a gente estava conversando, eu consegui localizar, Gregório, o Twitter que gerou toda essa polêmica, né? Então foi no dia 4 de março, o presidente Jair Bolsonaro publica a seguinte informação. Ele falou assim: Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a média de países desenvolvidos. Em 2003, o MEC gastava cerca de 30 bilhões em educação e em 2016, gastando 4 vezes mais, chegando a cerca de 130 bilhões, ocupa as últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. E aí ele continua no Twitter seguinte: há algo de muito errado acontecendo, as prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados. Para investigar isso, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Advocacia e Controladoria Geral da União, criaram a Lava Jato da Educação. Então foram esses 2 posts, né, que foram os posts que geraram toda essa polêmica. E aí você fez uma thread, só para explicar para a galera que não costuma utilizar o Twitter, o que é uma thread? Uma thread é o seguinte: o Twitter ele tem uma quantidade limitada de caracteres, então as mensagens que você publica no Twitter normalmente são mensagens bastante curtas. Diferente do Facebook. No Facebook existe o famoso textão, né, Gregório? Exato. Que é aquele texto grandão que você explica um monte de coisa. Já no Twitter, não. O Twitter ele é conhecido como uma rede uma rede social, como um microblog. Então você escreve em poucos caracteres. Geralmente você consegue escrever aí um parágrafo, 4 ou 5 linhas de texto. Então quando você tem um assunto um pouco mais complexo para ser abordado, o que normalmente é feito? Você cria o que nós chamamos de thread, ou seja, você cria uma sequência de twitters que são relacionados, que é nada mais ou menos que a continuação de um texto um pouco maior.
Então o Gregório lançou uma thread explicando o que se nós gastamos, o que não gastamos. E antes de falar sobre o conteúdo dessa thread, qual foi a repercussão disso, Gregório? Essa thread aí que a gente chama no Twitter, ela teve um alcance bem importante. Ela superou, ela chegou a mais de 3.500 compartilhamentos, né, e quase 7.000 curtidas, mas o acesso assim, deve ter sido bem maior em função de que ao final dessa thread eu coloco o link do texto numa plataforma de textos, né, em que eu aprofundo bem mais. Então a thread é como se fosse uma linha introdutória do tema, onde eu destaquei pontos que serão tratados de maneira mais aprofundada no texto. Então o alcance deve ter sido bem maior do que esses números que a gente vê no Twitter. Hoje eu não sei quanto que tá mais lá, quanto que for, se cresceu muito esse dado, né? Mas foi bastante impressionante o alcance, assim. Na medida em que é um tema de difícil digestão, digamos assim, para a população, né? Não é uma coisa que está dentro das principais temas que as pessoas têm interesse, enfim, e também não é, digamos assim, simples. Aliás, não é nada simples. Eu estou para te dizer que nós vamos falar sobre, quiçá, o tema mais complexo da educação brasileira, que é o seu financiamento. Então, surpreende que as pessoas tenham ampliado seu interesse por isso. Isso é bacana, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Alguns temas que acho que eles estavam ali meio... como posso dizer, no limbo, né, da pauta, né? Acho que eles estão sendo trazidos à tona e alguns são muito importantes. Eu acho que isso tem sido positivo. Você falou isso, não me engano, em um dos seus twitters, né? Que esse debate da educação tem sido, de certa maneira, positivo, né? Sem dúvida. Infelizmente ele tem sido feito da forma, como posso falar assim, de muitas formas equivocadas, mas de qualquer forma acho que isso tem trazido um resultado de certa maneira, de certa forma positivo. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar, né, Gregório? O perfil do Gregório, que eu já vou falar, geralmente a gente faz isso no final, mas eu já faço isso no início, para que você, enquanto ouve, já possa acessar. O perfil do Gregório, a roupa do Gregório é Grisa Gregório, Grisa com S, você pode ver, ele tem muitos posts falando sobre dados de educação, dando algumas opiniões, fazendo algumas análises. Eu acho super rico o perfil dele. Na minha opinião, se você é um professor das redes sociais, que está nas redes sociais, é um perfil que você deve seguir. Como nós estávamos falando off-topic aqui com o Gregório antes de começar a gravação, eu acho que o Twitter, ele é uma rede que, se você segue as pessoas certas, é uma rede muito, muito boa, né? Uma rede onde você pode aprender muito, não é, Gregório? Sem dúvida. Eu tenho, inclusive, uma característica em relação ao Twitter, que é procurar um leque bem amplo de profissionais, de pesquisadores, inclusive aqueles com os quais tenho divergências até significativas, mas que são profissionais respeitados, e eu opto por seguir muita gente que não tem uma sintonia, vamos dizer assim, política, né, ou às vezes temática. Então eu sigo muita gente da área econômica, sigo muita gente da área histórica, da área filosófica, porque isso é um aprendizado quase que instantâneo na medida que você acessa todos os dias, basicamente, a rede, né? É verdade, acho que há um perigo muito grande hoje de você criar uma bolha. Eu acho que eu não sei nem se eu posso chamar isso de perigo, né, Gregório? Porque acho que isso já está tão já feito, tão, como posso falar, concretado. As nossas redes sociais, elas tendenciam a criar bolhas, e aí nós começamos a pensar que todo mundo pensa igual a gente, que todo mundo pensa diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma amiga minha para jantar aqui na minha casa, ela é professora, e ela falou assim que na escola dela o pessoal vota em Bolsonaro, e ela não consegue entender como um professor pode votar em outro candidato que não seja o Bolsonaro. E é engraçado isso, porque a impressão que eu tenho é justamente oposta, né? Normalmente no meu ambiente escolar há posso falar assim, um movimento muito mais forte de esquerda do que de direita, e a minha sensação é o contrário, né? Como que alguém pode votar no Bolsonaro e não em outro candidato? Você entende? Então, assim, isso eu acho que uma das coisas são essas bolhas sociais
que são, acho que, intensificadas pelas redes sociais, né? Porque você tem a impressão que pessoas do país inteiro pensam como você, e na verdade, não necessariamente. Eu acho que quando você começa e o Twitter, ele possibilita isso, eu acho que ele não é uma rede tendenciosa, né? No momento que ele começa a mostrar ali pra você, você pode escolher exatamente as pessoas que você vai seguir. Eu acho que você consegue ter esse balanço de maneira um pouco mais neutra. Ou eu tô equivocado nessa minha análise? É uma dica, né? Uma dica pro pessoal. Siga quem pensa diferente de você, mas que tenha um respaldo técnico importante e não só, digamos assim, midiático, né? Mas é muito importante. Ali o Twitter tá me reciclando e me renovando nesse sentido. O Facebook já é bem mais difícil fazer isso, né? Mas, enfim, dá para fazer também. É você acolher visões diferentes, desde que elas sejam, para nós que estamos no meio educacional, que exigimos um grau de rigorosidade, enfim, desde que ela tenha um respaldo mínimo. É muito importante a gente ouvir, ler e entender opiniões que são distintas da nossa. Talvez seja um dos mecanismos mais relevantes de aprendizado que a gente tem hoje em dia com a rede, né? É verdade, é verdade. Vamos lá então pro nosso bate-papo, Gregório? Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês o thread que me ligou ao Gregório, com a qual eu cheguei no Gregório. Então, se você quer ver, se você quer ler, conferir isso, você pode entrar aqui no site, no www.papodeeducador.com.br. Eu vou colocar no link desse post um link direto pro thread do Gregório. Foi feito no dia 4 de março também, no mesmo dia que houve essa afirmação do presidente. E aí eu pergunto para você, Gregório, e aí, gastamos muito com educação? Como eu te disse, Damione, o tema, ele exige, digamos assim, uma apreciação para além do binarismo que a gente vê hoje imerso, né? Essa polarização que a gente vê imersa no país. A resposta nua e crua seria sim e não, né? Porque depende da ótica com a qual você olha, né? O presidente, ao postar nas redes sociais, ele digamos assim, faz com que as milhares de pessoas acessem uma informação que, se não for, digamos, acompanhada de um conjunto de outras informações, pode gerar uma compreensão pelo menos limitada. Então, quando ele diz que o Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a média dos países desenvolvidos, do ponto de vista literal, matemático, o dado não está equivocado. O problema é que passa uma impressão de que o Brasil gasta tanto quanto ou da mesma forma que os países desenvolvidos. Antes de entrar nessa questão de diferenciar o que é PIB, o que é gasto absoluto por aluno, enfim, cabe dizer que nos comparar com países desenvolvidos em si já é um problema, na medida em que os países da OCDE, por exemplo, a maioria deles, já atenderam suas demandas mais urgentes do ponto de vista educacional há algumas décadas, né? O volume de pessoas fora da escola, sem acesso à educação nesses países, não se compara com o nosso. Então, só para esclarecer para quem está nos ouvindo, a OCDE, alguns dos membros da OCDE são Alemanha, Dinamarca, Bélgica, França, Reino Unido, Suécia, Suíça, né? Exato, os países considerados desenvolvidos, de primeiro mundo, enfim, desenvolvidos, a Escandinávia, a Europa, Canadá, né? Então são países com uma condição social, econômica bem diferente. Até a própria Finlândia, Japão, né? São os países falados. Exato. Okay. E, bom, mas tratando do tweet, assim, e por que eu fiz essa linha, na verdade você tem que observar, do ponto de vista do gasto em educação, do financiamento, muitas variáveis. E mensurar no Brasil quanto se gasta em relação ao PIB não é nada simples. Primeiro, você tem de fazer uma escolha na extração desses dados. Em geral, o INEP, que é o órgão do MEC que faz tabulações de dados no Brasil, ele demora de
3 a 4 anos para divulgar suas tabelas de gasto total em educação, porque para você chegar a essa tabela, montar ela, você tem que acessar gastos municipais em educação, gastos estaduais em educação e os gastos federais em educação, né? Então é importante que o nosso ouvinte entenda que do total de gastos em educação no Brasil, você tem essa composição dos entes federados, não é só a União que gasta, pelo contrário. Então esse é um primeiro ponto que é um tanto contraintuitivo, tá? A União tem uma participação pequena no gasto educacional no Brasil. Representa em algo em torno de 20% do que se gasta em educação no Brasil, que a União aporta de recursos. Quem mais gasta em educação no Brasil são os estados e os municípios, algo em torno de 40% do que se gasta a cada um. E na thread tem uma imagem que fica bem clara essa divisão. Outra pergunta que você tem que se fazer ao levantar esse dado é, nós estamos considerando gastos educacionais apenas aqueles diretamente investidos em escolas e universidades, ou nós estamos considerando, por exemplo, financiamento estudantil, como o FIES, estamos considerando bolsas como a do ProUni, que são desonerações, né, isenções fiscais que o Estado dá para algumas universidades. Nós estamos considerando nesse gasto bolsas de pós-graduação. Estamos considerando, por exemplo, todo investimento em ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se nós considerarmos tudo isso, o último dado do INEP, que é de 2015, o Brasil gasta 6,2% do PIB em educação. Então, lembrando, considerando tudo isso, né? E isso é verdade, está na média e inclusive acima de alguns países desenvolvidos do ponto de vista da percentagem do PIB. Ok? Certo. Sempre lembrando que esse denominador, o PIB, ele é um denominador que é muito impactado pelo tamanho do PIB dos países. Então, um PIB como o da Alemanha, um PIB como o dos Estados Unidos ou um PIB como o da Dinamarca, ele é diferente do Brasil. Quando a gente olha o dado do PIB per capita, ou seja, o PIB dividido pelo tamanho da nossa população, né? Ou da população de cada país. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Se nós tirarmos o que eu falei, FIES, ProUni, bolsas, investimento em ciência e tecnologia, pagamento de amortizações e empréstimos relativos à educação, enfim, se nós tirarmos isso, o último dado do INEP mostra que a gente gasta algo em torno de 5,1% do PIB em educação. Então, notem que caiu um pouquinho, né? Mas o interessante é quando a gente vai olhar, e aí é que dá, talvez, o contraste com a falsa impressão que o post do presidente pode ter gerado, é o contraste entre o que esses países gastam por aluno e o que nós gastamos por aluno, né? Quando você olha este dado, que seria o valor nominal, o dado absoluto, né, o valor absoluto por aluno, o Brasil gasta metade do que gasta a média da OCDE em educação. Então, não é verdade que a gente gasta tanto quanto ou mais do que esses países desenvolvidos quando a referência for o gasto por aluno. No Brasil, nós temos um gasto no ensino fundamental e médio abaixo da metade do que é gasto por esse país. E o nosso gasto por aluno no ensino superior, ele se aproxima um tanto da média da OCDE, desses países, mas ainda assim não é o gasto que eles têm. Então, é muito importante se olhar para o valor que a gente gasta, em média, que segundo os próprios dados da OCDE, gira em torno de 3.800 dólares no Brasil, contando anos finais do fundamental e ensino médio, né? Enquanto a OCDE gasta mais de 10 mil dólares. Então, para que o nosso ouvinte acompanhe com calma, né? Nós gastamos algo em torno de 3.800 dólares e a média desses países gasta mais de 10 mil dólares. Então, nós estamos falando quase de 1/3 do gasto por aluno. Agora,
se a gente olhar para a nossa renda per capita, por isso que lá no começo da minha noite eu disse, a resposta é sim e não. Certo. Porque o gasto comparado à nossa renda per capita, ele realmente fica próximo do gasto desses países. Então, recapitulando de uma forma, vamos dizer, didática, porcentagem do PIB e gasto per capita, realmente existe uma aproximação. Entretanto, quando a gente olha em termos absolutos o gasto por aluno, nós estamos muito longe do que gastam os países desenvolvidos. Ok? Levando em conta tudo isso que eu disse sobre como é que a gente afere, como a gente descobre o volume do nosso gasto, o que a gente coloca nessa conta, por exemplo, né? Como que nós poderíamos fazer, eu sei que essa é uma pergunta de R$1 milhão, para tentar, o que poderia ser feito para tentar equiparar esse gasto por aluno a esses países da OCDE, para que como posso dizer, para que essa comparação seja justa, né? Porque, que nem você colocou lá nos seus dados, né? Em 2017 foi de 117 bilhões esse orçamento. Então, para a gente tentar equiparar, será que nós teríamos que gastar 300 bilhões de reais para poder chegar ao equipamento, ou investimento equiparado a esses players, ou nós teríamos que melhorar a eficiência desse gasto? Bom, sem dúvida são as duas coisas, viu, Damiano? Sem dúvida são as duas coisas. Há um consenso muito grande hoje de que, é necessário expandir o gasto, em especial na educação básica, e 2, é necessário um aperfeiçoamento de gestão muito significativo no Brasil. Porque nós temos a combinação terrível de gastar pouco por aluno e gastar mal, né? Então, é uma combinação que tem que ser feita, ampliar o gasto e ampliar a gestão. Mas o dado que tu deu de 2017, de 17 bilhões. 17 bilhões, né? Bilhões. Ele é apenas o orçamento do MEC, que é o orçamento federal. Nesse gasto aí está contido todo o investimento nas universidades federais e nos institutos federais, todo o pagamento de pessoal, todo o pagamento de aposentadorias dessas autarquias, né? E também o complemento que a União faz em relação ao Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, esse gasto, na verdade, e eu explico lá no texto para quem quiser acompanhar depois, ele é direcionado, basicamente, para o ensino superior e parte para o ensino técnico, mas majoritariamente para o ensino superior, em função da União ser responsável, constitucionalmente falando, né, pelo ensino superior. E o resto do nosso orçamento, como eu disse antes, ele é de estados e municípios. Então o desafio passa pela ampliação do aporte que a União faz para o Fundeb, que é o que financia a educação básica no Brasil. Importante dizer também que a União ela tem uma participação bem modesta, mesmo no Fundeb. Ela complementa, o último dado de 2018, ela complementou 13 bilhões de reais, que representa algo em torno de 10% do Fundeb apenas, que é o que está previsto na própria legislação do Fundeb. Aliás, o Fundeb vai ser revisto em 2020 e essa é uma oportunidade ímpar da sociedade brasileira, enfim, dos profissionais de educação, aperfeiçoarem essa política, que é bastante exitosa, né? O Fundeb veio a substituir o Fundef ainda nos anos 2000 e ele, em tese, termina em 2020. Nós temos uma oportunidade de colocá-lo na Constituição e aperfeiçoar os seus mecanismos de redistribuição, que me parecem podem ser mais eficazes. Então, com isso eu estou dizendo que há como a União ampliar os recursos para a educação básica sem necessariamente retirar recursos da educação superior ou da educação tecnológica. Passa por essa revisão que deve ser feita no Fundeb, né? Que talvez seja o grande debate educacional desse e do próximo ano. Espero eu, porque as pautas têm sido
totalmente diferentes, né? Enfim, a Lava Jato da educação e pautas morais, ideológicas, que parecem que são prioridades para o atual ministério, mas eu torço que elas não sejam as centrais do debate público, né? E é verdade. E, Gregório, há muito tempo eu estou querendo abrir a caixa de Pandora aqui do Fundeb para discutir. Talvez seja uma oportunidade excelente, já que você mencionou ele, porque é algo que é muito pouco falado, eu vejo assim na grande mídia, mas é de extrema importância, que é o Fundeb, que está para vencer aí, né, em 2020, né, ele precisa ser revisto, ele precisa ser renovado. Eu tenho a impressão que ele precisa ser, digamos assim, ativamente renovado, né, para que ele continue valendo, é isso? Exato. Então, exato. Vamos tentar explicar o que é o Fundeb. Eu vou tentar começar aqui, por favor, você me corrija se for necessário ou complemente, tá? O Fundeb, sim. O Fundeb, então, ele é uma sigla que significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Oficialmente, esse é o que significa o significado do Fundeb. Ele é formado por um conjunto de 27 fundos de educação, ou seja, são todos os estados da federação mais o Distrito Federal. Então, basicamente, o orçamento do MEC, então me ajude, porque essa é a parte que eu também tenho dúvida se eu entendo corretamente, tá, Gregório? Então, o orçamento do MEC, ele é muito focado diretamente no investimento da educação técnica e superior, né, que é caso a esfera federal. Então, para os estados e municípios, eles usufruem da verba que é destinada ao Fundeb. Então, o MEC ele investe na educação municipal e estadual indiretamente, eu não sei se eu posso falar indiretamente, né, mas através do Fundeb, que é uma pequena participação. E aí os estados e municípios, eles podem lá fazer, digamos assim, saques no Fundeb do seu estado, né, ou do Distrito Federal, para que esse dinheiro seja investido na educação municipal e estadual. Seria de maneira bem simplória isso? A União ela tem obrigatoriamente que fazer um complemento ao Fundeb de algo em torno de 10% de tudo que se arrecada, mas o Fundeb ele é constituído por impostos, né, por uma porcentagem de 20% sobre um conjunto de impostos que são municipais, estaduais e federais. Como então, o ICMS, por exemplo, né? O ICMS que ao fim e ao cabo, o principal imposto do Fundeb. Porque ele é o principal imposto do Brasil, mas ele é um imposto estadual. Então, ele é uma arrecadação oriunda dos estados que constitui o Fundeb. Como eu disse antes, tem impostos municipais e tem impostos federais também. Feita essa arrecadação, a União ela tem a obrigação de dar um aporte de 10% que se direciona a estados e municípios que não conseguem atingir um valor mínimo por aluno, que é o CAQI, né? O valor qualidade inicial, enfim. Quem quiser entrar em detalhes depois pode ir nos links lá, né? Uhum. Para não ficar muito hermético também no podcast. Então há um fundo constituído por vários impostos dos 3 esferas, né, federativas, e a participação do MEC, da União, ela olha, vamos dizer assim, ela é modesta, vamos dizer. E o modo como a União participa do financiamento da educação básica em geral, através desse complemento ao Fundeb, que chega para 11 estados, apenas para 11 estados da federação. Só chega para 11? O complemento da União só chega para 11, porque ele só complementa aqueles estados que não atingiram o valor mínimo por aluno. E como é que se distribui isso? Basicamente pela lógica do número de matrículas. Cada município ou estado recebe o valor correspondente ao número de matrículas que tem. Então, o Fundeb ele é distribuído dessa forma. Só um minutinho, existe um valor mínimo por estudante, né? Seria isso. Anualmente se divulga, né, um valor mínimo por estudante. Entendi. Então, se o Estado ele não consegue suprir com os seus próprios recursos esse valor mínimo, aí entra a complementação. É por isso que chega somente a 11? Seria isso, Gregório? Exatamente. Legal. Se ele não consegue suprir com sua própria arrecadação, e mesmo com o Fundeb, se nem com o Fundeb ele consegue atingir, ele recebe esse complemento que é aportado pela União,
que na verdade cumpre o previsto na nossa LDB, né, da União ser, além de redistributiva, ser também supletiva, né, na medida que ela dá um suplemento ainda orçamentário para esses estados. Mas a União tem outras duas formas de participar da educação básica, que é através do salário educação, que é um tributo cobrado sobre a folha de empresas, né, e através também do que a gente chama de repasses, vamos dizer assim, né, feito através de alguns programas, né, do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de formação de professores, enfim, e outras questões que o MEC também participa. Aí dá para dizer, direto ou indiretamente, né, a gente chama de transferências voluntárias, né, que o FNDE faz, você participa de editais, então as prefeituras, os estados podem participar, são programas ligados à educação básica. Ou o próprio PIBID também, que é conhecido dos professores, né, que são programas financiados pela União através, no caso do PIBID, da CAPES. Mas mesmo assim vale dizer, gente, que, olha, 70% do orçamento do MEC é direcionado para manutenção e custeio e pagamento de folha dos servidores federais das universidades e dos institutos. Então, o MEC não tem um protagonismo no financiamento da educação básica. Quem o faz são os municípios e os estados, em especial através do Fundeb, que é o grande fundo nacional que arregimenta, vamos dizer assim, esses valores através dos impostos. Inclusive, dentro do Fundeb está o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados, o ICMS e outros impostos que também estão dentro do Fundeb. Um dado interessante que tá aqui, que o Jornal Nexo trouxe sobre a questão do Fundeb, que é uma informação que foi dada pela Câmara dos Deputados, é que sem o Fundeb, a desigualdade entre as escolas que investem mais ou menos nos estudantes seria de cerca de 10.000% a desigualdade entre as escolas que mais investem e entre as que menos investem nos estudantes. E com o DEB essa desigualdade cai para 564%. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, viu, Gregório? É verdade. Porque uma desigualdade só sabe de 500%... Para vocês terem ideia, do ponto de vista do valor, do que significa isso, para o ouvinte ficar... se imagine secretário de educação, ouvinte, né? Ou prefeito, né? Aqui do ladinho de Bento Gonçalves tem uma cidade chamada Pinto Bandeira, que se emancipou faz pouco, e ela investe R$20 mil por aluno, em média, por ano, tá? Por ano, uhum. E tu pega alguns municípios como Turiaçu, no Maranhão, por exemplo, que investe R$ 2.900 por aluno. Isso dá uma diferença de 500%. Então é isso que essa reportagem do Nexo traz. Sem o Fundeb, isso seria calamitoso, assim, porque o papel que o Fundeb tem cumprido, ele é muito interessante. O que os estudos recentes estão mostrando é que ele pode ser mais eficaz ainda se adotar outros critérios para a distribuição do próprio fundo. Então, ele é bom, ele é uma conquista nacional, ele ampliou a redistribuição e a equidade do financiamento educativo, mas ele pode ser mais eficaz ainda. Depende muito dos congressistas e de como a gente vai conseguir travar um debate qualificado. Há, hoje, sugestões bem amadurecidas, né? Já teve audiência pública na Câmara dos Deputados sobre isso, entidades conhecidas aí, como Todos pela Educação, entre outras, trazem sugestões bem importantes de como aperfeiçoar o Fundeb, como aperfeiçoar o próprio salário educação, que é essa outra fonte de recurso da União, né, prevista na Constituição, inclusive. Então, me parece que há uma massa crítica já com propostas bem maduras, né? E eu esqueci de falar, mas é muito importante para a nossa área, nós temos o Plano Nacional de Educação, né, que vigora de 2014 até 2024. Esse plano, ele é constituído por 20 metas, dentre elas, a meta 20 é a que trata do financiamento da educação. Na meta 20 está previsto
que o Brasil vai perseguir investir 10% do PIB em educação. E como eu disse a você, o dado mais recente do INEP, quando a gente avalia o investimento sem o financiamento estudantil, enfim, ele está em torno de 5% do PIB. Então, quando você me perguntou sobre como chegar a um investimento razoável por aluno, passa muito pela ideia de cumprirmos o Plano Nacional de Educação, de atender a meta 20, que prevê 10% do PIB em educação em 2024. Todos, não sei se todos, mas a imensa maioria dos analistas é muito pessimista em relação a isso, na medida em que não se vislumbra chegar a 10% do PIB diante das restrições fiscais que o Brasil vive, né? E também diante da própria opinião que o atual governo tem emitido sobre esta questão do financiamento educacional. Que é uma pena, né? Acho que a gente vive um momento bastante crítico em relação à educação, né? Em todos os aspectos, tanto o aspecto em relação a investimentos, quanto a aspecto em relação à moralização. Saiu a Varkey Foundation, que é a mesma instituição que promove anualmente o Global Teacher Prize. Então a Varkey ela lançou um estudo mostrando que o status do professor, comparado com outros, acho que, se não me engano, 35 países, o Brasil está no último lugar do status social do professor, ou seja, o professor ele é menos de uma pessoa entre 10 considera que o professor ele é respeitado na nossa sociedade. E, infelizmente, esse número caiu, né, nos últimos anos. Caiu muito, muito, muito. Então, o Brasil ele está em último lugar desses 35 países. Então, é um momento bastante complicado. É uma crítica pontual que eu faço ao nosso atual governo e eu acho importante aqui, como nós educadores, nós estamos conversando e você que está nos ouvindo e conversando sozinho com a gente aí, a gente não está conseguindo te ouvir, então mande e-mail para a gente, comente esse post para que a gente possa conversar, dialogar sobre isso, é que uma das principais pautas desse governo é que haveria uma valorização do professor, uma valorização da escola, mas ele segue um caminho estranhamente contrário para isso. Então, onde há uma desvalorização, há uma desmoralização do professor. Uma desconfiança também, né? Exatamente, uma desconfiança muito grande. Por exemplo, um dos países que nós falamos muito sobre educação, que é um dos top do PISA, que é a Finlândia. Uma das coisas que nós falamos aqui num dos últimos episódios do podcast Papo de Educador sobre Finlândia é que na Finlândia há a cultura da confiança. A própria ministra da Educação, a Mr. Sunny, quando ela esteve presente aqui no Papo de Educador, a Sunny conversou com a gente aqui, Gregório, no Papo de Educador, a ministra da Educação da Finlândia, e ela falou que uma das coisas especiais, né, um dos diferenciais do sucesso da educação na Finlândia é a confiança da sociedade no professor. Então, quando se coloca o professor como um indivíduo que o único objetivo do professor é falar sobre sexualidade ou sobre militância política, acontece uma desmoralização muito grande do papel do professor, né? Então, é uma coisa realmente para se pensar e nesse atual. Hoje mesmo, né, Damiano, hoje houve uma outra postagem do presidente sobre as universidades, enfim, em que ele reivindica que há uma espécie de dominação ideológica, enfim, nas universidades e de alguma forma trata os docentes como pessoas que estariam de alguma forma doutrinando ou que irresponsavelmente fariam alguma espécie de proselitismo político, e me parece um tanto injusto com toda a classe dos docentes, na medida em que são milhares de professores e tu tem uma diversidade muito grande no corpo docente mesmo de todas as universidades federais, e a prioridade educacional não me parece realmente passar por esses temas que o ministro e o presidente têm focado, né? Pois é. E é uma coisa um absurda que ele usa exemplos muito pontuais para justificar essas falas. Então, o Brasil é uma nação de professores. Nós somos só na educação básica 2,5 milhões de professores.
né? Isso é quase metade da população da Finlândia. E aí ele pega o caso de um ou dois professores que estão militando, né, a favor de uma ideologia, de uma determinada ideologia de direita ou de esquerda, e usa isso como uma referência. Então, acho que tem que haver bom senso, tem que haver ponderação. Claro que se você pegar um ou dois exemplos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10 exemplos em qualquer área, né, em qualquer atuação profissional. Nós temos maus exemplos na área médica, na área política, na área de segurança, na área de forças armadas. Nós temos, digamos assim, como que eu posso falar aqui, Gregório, maçãs podres, né? Em qualquer área de atuação. O problema é você generalizar isso, né? E fazer com que uma classe que já está que já está sofrendo com uma desmoralização devido a salários ou investimentos ao longo de alguns anos, você agravar mais esse quadro, né? Mas vamos voltando aqui, acho que deixa eu enxugar minhas lágrimas aqui, Gregório, só um minutinho. Bom, voltando à questão de investimento, uma das provocações que eu vi há um pouco tempo atrás, e às vezes surge durante essas formações que o Papo de Educador dá pelo país inteiro sobre metodologias ativas, é o seguinte: pegando esses dados que foi divulgado de aproximadamente $3.800 por estudante na educação básica, é isso mesmo, né? Bom, enfim, aí teria um parênteses, mas esse é o dado da OCDE, e ele realmente contempla tudo que a gente falou, ele envolve todo tipo de gasto relacionado à educação. E o maior, você deve imaginar, é o gasto de pessoal, né? Porque é um volume de gente bem significativo, né? Então, vamos falar. E esse valor é um valor por ano, é isso? Por ano. Seria. No texto do final da thread, lá, eu coloco as tabelas do MEC, do INEP, perdão, para quem quer se aprofundar, em valores em reais, tá? Em reais, porque quando a gente quer tratar do tema doméstico e parar de comparar, é legal ver em reais. Em reais, a média do gasto na educação básica é R$6.000. R$6.000 por ano. R$6.000. Só que quando, por exemplo, se você pega o dólar, esse dado da OCDE deve ser de 2012, 13. Tá. Se você pega o dólar na época... Está muito mais baixo que hoje. Exato, então tem que ver isso, né? Mas tu tem dados hoje já claros de que 1/3 dos municípios eles não conseguem atingir R$4.000 por ano, por aluno. Caramba. Né? Então, por isso que tem que olhar bem em detalhes mesmo o que está sendo contado para esse valor X e como é que a gente olha para os levantamentos daqui, porque às vezes a metodologia da OCDE talvez não seja idêntica à do INEP e vice-versa, depende de cada publicação, enfim. Mas esse dado da OCDE é extraído lá por 2012, 13, tá? E o dado atual de 2015 do INEP gira em torno de R$6.000 por aluno na educação básica, tá? Isso é uma média nacional. Nacional. Tem todas as tabelas lá depois por nível educacional, infantil, anos finais, educação superior, enfim. Você tem uma ideia de quanto necessitaria investir por aluno, que seria um valor, digamos assim, ideal? Eu sei que isso aí é muito complicado, porque depende muito da região onde você está. Claro, em algumas regiões o custo vai ser mais alto devido às condições, né? Outras nem tanto, mas você tem uma ideia de quanto que seria esse valor? Estaria perto de ser o ideal? Eu tenho noção que é uma pergunta difícil, porque a questão é a eficiência desse gasto, mais do que a quantidade, a eficiência dele, né? Sim. Dá pra gente partir para tratar desse tema do fato de que nós vivemos num país muito desigual, né? Em que a pobreza é muito presente, em que as precariedades de condições de vida são muito presentes. Então, é claro que se eu pegar um valor médio da OCDE por aluno, que seja, enfim, $10.000, algo em torno disso, nós estamos falando de um contexto de países com um grau de proteção social e de estado de bem-estar bem diferente do nosso, né? Mas já seria um sonho, viu? Já seria um sonho, sem dúvida, algo em torno de $7, $8.000 seria um sonho. Isso seria quase 10 vezes o que gastou hoje, né? Se a gente parte do dado da OCDE de 3.000 e pouco, seria dobrar. Pelo menos, algo, né? 8, né? E para algo em torno de $8.000, né? Uhum. O que é bastante real diante da nossa
da nossa situação, né? Não é uma coisa que é plausível, digamos assim, no curto prazo. Mas é importante a gente entender também que é verdade que nós, como país, avançamos muito no financiamento educacional. Para a gente ter uma ideia, assim, nós investimos muito pouco no início do século XX, né? Isso eu acho que todos sabem. Lá na década de 50, o Brasil investia 1,5% do PIB, para você ter ideia. Né? Nos anos 90, ali, na transição democrática, tá? Nós investimos 2,4% do PIB. Ok? Certo. Nos anos 2000, a gente vai chegando a um patamar de 4% do PIB no início dos anos 2000. E de 2002, enfim, ali para cá, há realmente uma injeção de recursos significativa, que a gente passa de 4,5% do PIB para aqueles 6,2% que eu te falei, contando tudo que envolve educação. Então, o gasto por aluno, ele também aumentou. Nós tínhamos um cenário mais modesto, né, no começo dos anos 2000, e hoje, que gerava em torno aí de 2.000 e poucos reais, né, por aluno, e hoje estamos em 6 mil reais. O importante para quem gosta de estudar o tema é ter a perspectiva histórica sempre em mente, ou seja, diferente dos países desenvolvidos, o Brasil não investe esse montante de 6% do PIB há muito tempo. Pelo contrário, certo. A maturação dos efeitos que esse investimento pode gerar, a gente não consegue ter ainda muito claro, porque são efeitos de médio e longo prazo, efeitos geracionais. Portanto, é difícil comparar com países que também investem 6% do PIB há 50 anos, há 70 anos, há 100 anos. Nós investimos há pouco menos de 15 anos. Ou nem isso, investimos há 10 anos. Claro, e os resultados eles se respaldam também em outros aspectos da sociedade, da cultura, como a gente já falou, né? Não é só investimento direto da educação. Isso, Damiani, eu não quero te fazer chorar de novo, mas tu corre o risco agora. Isso que os dados, tanto da OCDE quanto do INEP, gente, eles são sempre ligados à ideia de número de matrículas. Então nós estamos falando de gasto por aluno matriculado, ok? Na OCDE ou aqui. Então nós estamos falando de investimento e financiamento educacional com base no número de matrículas que nós temos nas nossas escolas. Mas a gente sabe muito bem que de 4 a 5 anos nós temos um contingente ainda grande de crianças fora da escola e que de 15 a 17 anos nós temos um contingente grande de jovens fora da escola. Isso dá mais de 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola. Portanto, se nós tivéssemos como referência para calcular o investimento em educação a população em idade escolar, os nossos resultados seriam mais deprimentes ainda. Caramba. Porque uma coisa é nós falar de aluno matriculado. Outra coisa é a gente falar de quanto se investe por pessoa em idade escolar. Que é outra coisa. E então há de se levar em conta essas duas importantes informações. Há quanto tempo nós investimos 6% do PIB? E nós já agora conhecemos a diferença entre porcentagem do PIB e diferença em investimento por aluno. E quantos jovens e crianças nós temos ainda fora da escola em comparação com esses países que não tem basicamente ninguém fora da escola. Né? Caramba, pesado isso, né? Então, quer dizer que e tu viu como é detalhado? Nossa, o problema é muito maior do que parece ser, na verdade, né? Por isso que a demanda por investimento, por mais investimento, ela não pode ser, digamos assim, deixada de lado sob o argumento de que a gente precisa melhorar a gestão. Não há nenhuma dúvida que a gente precisa melhorar a gestão. O Fundeb tem que ser aperfeiçoado, a gestão que incentive o alcance de metas deve ser implementada. O Ceará é um exemplo muito exitoso disso no Brasil. Há outros exemplos. O Espírito Santo, o Pernambuco, no ensino médio também tem resultados importantes. O salário educação tem que ser melhor
gerido. Enfim, há uma demanda muito grande por capacitação técnica, legislativa por parte do gestor escolar, não há dúvida sobre isso. Não adianta também, se pudesse, né, tem lá no fundo, atrás da montanha, um pote de ouro que a gente pode despejar na educação. Mesmo se ele existisse, não dá para ser feito de qualquer forma. Tem trabalhos na literatura mostrando que relegar apenas para o município um volume de dinheiro muito maior, ou dobrar o volume de dinheiro num período de tempo pequeno, não colhe bons resultados também, mas nós precisamos sim de mais recursos para a educação, em especial nos municípios mais pobres, com baixa arrecadação, nos estados mais pobres, e precisamos de gestão também. São dimensões que não se excluem, né, Damione? Caramba, Gregório, realmente, Então não há resposta fácil, acho que era a única coisa que a gente sabia sobre educação é que não há resposta fácil, então a gente gasta muito, mas gasta pouco, ou gasta mal e também gasta pouco, caramba. Não, e ainda tem um argumento muito forte de que a gente gasta muito na educação superior, né? Sim. Realmente o nosso gasto por aluno é maior, né? Porque a gente tem menos alunos. Nós estamos falando de 8 milhões fazendo curso superior e 50 milhões na educação básica. Então, é claro que o gasto por aluno vai ser maior. E detalhe, a educação superior ela é significativamente mais cara. Ela envolve pesquisa, envolve extensão, envolve inovação, envolve laboratórios, insumos, o que em geral não está presente de forma tão significativa na educação básica. Então, a gente gasta menos que a média da OCDE em educação superior, mas a gente gasta mais do que a gente gasta na educação básica por aluno, é verdade. E o papel da União é ofertar educação superior, e realmente ela gasta mais, como eu disse, algo em torno de 65%, 70% do orçamento do MEC em educação superior técnica e tecnológica. E é claro que tem que se levar em conta, porque no tweet o presidente reclama dos resultados no PISA, né? E o investimento do MEC, ele tem pouco efeito sobre o resultado do PISA, se você for analisar, porque ele está direcionado à educação superior. Uhum. Então, é muito difícil você querer correlacionar, como ele fez, a ampliação do investimento do MEC, né? Porque a participação é pequena, né? Exato, a participação é pequena. E a maioria dos alunos que fazem o PISA estão na educação básica. Sim. Então, mesmo, como eu disse a vocês, realmente cresceu o investimento, é verdade. Nós temos que aperfeiçoar questões de ataque ao déficit de aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Mas é difícil você argumentar, como ele está argumentando, de que o investimento do MEC tem de ter um efeito direto no PISA. Não funcionam assim, as coisas não funcionam assim. Então seria outro argumento que ele está usando que precisa ser mais revisto. É desinformativo, né? Exatamente, desinformativo. Bacana. Bom, Gregório, eu sei que a gente tem um montão de coisa para falar ainda, a gente podia abordar um monte de coisa. Eu já agradeço muitíssimo a sua participação nesse episódio, eu tenho certeza que ele ajudou a esclarecer e deprimir um monte de gente que está nos ouvindo. Tomara que pode até deprimir, mas que incentive a gente a estudar e ser propositivo, né? Enfim, tomara que ajude o pessoal aí. Claro, sem dúvida. Eu tô brincando, Gregório, é extremamente rico esclarecer a real situação da nossa educação, para que, como você falou, nós possamos realmente propor soluções ideais, né? Soluções adequadas a realmente a nossa realidade. Então, desde já fica o convite para a gente conversar sobre N outras coisas, e eu gostaria que você deixasse então aí o teu recado, onde que o nosso ouvinte ou assinante do podcast Papo de Educador pode te encontrar. Como acho que você passou o arroba é Grisa Gregório, Grisa com SA, tudo junto, no Twitter. Realmente tem sido a rede onde eu estou participando mais. Estou no Facebook também, Gregório Grisa, e em geral todas as threads que eu faço no Twitter, elas são oriundas de algum artigo, ou elas se transformam em artigos que eu posto ali na plataforma Medium, né?
E os artigos, via de regra, trazem bem mais informação, trazem as fontes, coisas que às vezes nos escapam no Twitter por ser algo mais instantâneo, mais rápido, né? Perfeito. E eu sou professor, como eu disse, do Instituto também, para questões profissionais, é só buscar lá no site do Instituto que nossos dados estão lá. Perfeito, Gregório. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, bem-vindo aí ao Papo de Educador. Esperamos ter você outras vezes. E a você que está nos ouvindo, assim como nós já falamos durante o episódio, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para enriquecer essa discussão. Se você concorda, se você discorda, se você tem outros aspectos, se nós deixamos passar batido alguma informação importante, você pode enviar no e-mail contato@papodeeducador.com.br ou então até mesmo nos comentários desse post aqui. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Um abraço, Daniel. Um abraço, Gregório, e vejo você então no próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.